aqui, vou colocar somente no Classroom depois, tá? Tanto o vídeo da aula quanto os prints. Eu coloco lá no Classroom. Sim, deixa eu agora compartilhar a tela. Pronto, vou abrir aqui do segundo A. Eita, a internet tá lentinha, demorando a abrir. Abriu. Deixa eu colocar logo em atividade. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu baixar aqui. Não, deixa eu ver aqui qual das duas é. Já abrindo logo o segundo B também. Deixa eu ver aqui. Jennifer conseguiu. Coisa boa. Seja bem-vinda, Jennifer. Jennifer Roberta. Ou Jennifer Germano. Olá, professora. Olá, você tá boazinha? Tô bem, graças a Deus. E a senhora? Também, tô levando. Hoje eu tô aqui meio que a focinho, mas eu consigo. Sexy. Vou abrir aqui. Uhum. Vamos lá, deixa eu ver qual foi a do Educapé. É porque eu não identifiquei aqui, tá? Deixa eu ver se foi essa. É essa do Educapé. Eu vou até fazer o seguinte, para ficar melhor até para mim. Eu vou renomear. Não, não é aqui não. Eu tenho que editar aqui. Eu vou colocar na frente o nome Educapé, para toda vez eu saber que essa atividade foi do Educapé. Esse Educapé, vocês lembram qual é a aula? O número da aula da atividade que eu passei, não. É que eu não coloquei. Eu vou ter que abrir lá para ver. Deixa eu nomear essa também. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Eu vou entrar. A primeira vez que você entra, é o número da matrícula, no login e na senha, tá? Se por acaso alguém não tiver o número, fala para mim. O David Lucas entrou também. Seja bem-vindo, David. Ontem, segundo A, me deixou sozinha. Fiquei triste, brava.
Aqui para mim aparecem todas, né? Porque como eu faço parte da gestão e sou professora, aí mesmo não sendo professora do dia, aparecem aqui as do dia também. Mas para vocês, quando vocês entram, só aparece a do segundo EJA, não é isso? Aqui aparece o primeiro ano 2021, primeiro ano 2020, aí segundo ano 2021, aí segundo ano 2020. Porque esse site ele foi criado em 2020, tá? Que tá abrindo aqui ainda, tá meio. Deixa eu... Aqui. Primeiro EJA médio, 2021, 2020. Tá abrindo ainda. Aqui, segundo EJA médio 2021, tá? Acesso. Matemática. Lembrando que mesmo os professores não passando aqui, vocês têm acesso a todas as disciplinas, tá, gente? Então, vocês podem estar acessando esse material para estudar. Pronto, é esse aqui que a gente está trabalhando. Aula 3, princípio fundamental da contagem, tá? Deixa eu ver se eu copio e colo isso aqui para colocar lá para vocês. Vou renomear essa atividade. Pronto, deu certinho, ó. Já vou salvar aqui para o segundo A. E vou salvar aqui para o segundo B. Certinho. Aí vou voltar aqui, ó. Quando eu abro aqui essa atividade, aí tem para início de conversa. Eu acho que eu já mostrei isso, mas é porque hoje eu vou realmente trabalhar alguma coisa, tá, com vocês sobre isso. Deixa eu ampliar aqui para poder. Pronto, acho que tá bom. Para começo de conversa, tem aqui as pessoas, né, tá. Na aula de hoje, vamos conhecer o princípio fundamental da contagem, um tema bastante interessante. A seguir, vamos entender um pouco essa história. Deixa eu ver se alguém falou aqui alguma coisa no chat. Certo, tá ouvindo agora, né? Ok. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Esse aqui foi o primeiro slide, deixa eu passar para o segundo. Aqui ele conta um pouquinho da história, tá, gente? Eu não vou ler não, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui. Mas aqui ele está contando a história, né, de com quem surgiu, tá? Isso aqui é Pascal, tá? Então, ao que tudo indica, foi a necessidade de calcular o número de possibilidades existentes de resultados dos jogos que incentivou o estudo dos métodos de contagem. A análise combinatória é uma consequência do desenvolvimento de métodos que permitem contar, de forma indireta, o número de elementos de um conjunto, estando esses elementos agrupados sobre certas condições. Por sua vez, pode-se dizer que a teoria das probabilidades decorre da necessidade de avaliar hipóteses e de tomar decisões. Aí eu vou acabar lendo. Já foi bastante comum acreditar-se a decisão de qualquer evento tão somente a intervenção divina ou alguma causa sobrenatural. Isso aqui eu recomendo vocês assistirem um filme, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Alexandria. Gente, esse filme é perfeito. Se a gente tivesse na escola presencialmente, ia colocar para vocês lá. Ele trabalha a história da primeira mulher matemática, conhecida assim na história. Ela era matemática e filósofa, Hipátia, de Alexandria. E é muito sábia e muito coerente. Só que ela foi perseguida na época, porque não era comum mulher ensinar, não era comum mulher se meter em política. Então, arrumaram um jeito, né, de prejudicá-la.
mas ela acaba se tratando de pontos da matemática, mas também da questão religiosa, da questão política. Então, assim, é bem interessante o filme, muito interessante mesmo, certo? E aí se tinha muito essa questão aqui que eles acreditavam muito, os que eram, né, assim, a questão dos cristãos, a tudo era a questão sobrenatural. Eles não queriam outra explicação que não fosse uma explicação que envolvesse Deus. Então, simplesmente não havia espaço para abordagem que atribui-se ao fenômeno do acaso e apenas ele determinadas ocorrências. Talvez por isso a abordagem matemática desse fenômeno tenha começado tão recentemente, há pouco mais de 500 anos. Foi então que surgiu a teoria da análise combinatória como um capítulo novo da matemática no século XVII. Para solucionar problemas de jogos de azar, Blaise Pascal, que nasceu em 1623 e morreu em 1663, vejam que ele não viveu tanto tempo assim, né? E Pierre de Fermat, que nasceu em 1601 e morreu em 1665. Esse viveu um pouquinho mais, 64 anos. O outro, deixa-me ver, viveu 39 anos. Impulsionaram essa área, tá, da análise combinatória. Então, os principais responsáveis foram Pascal e Fermat. Pascal escreveu em 1654 o Tratado do Triângulo Aritmético, uma exposição das propriedades dos coeficientes binomiais, porque a análise combinatória impulsiona também o estudo dos binômios, que não é objeto de estudo no ensino médio da EJA, tá certo, gente? Das relações existentes entre eles. Outros matemáticos também deram suas contribuições para a teoria das probabilidades, entre eles Christian Huygens, nasceu em 1629, morreu em 1695, e Jacob Bernoulli, de 1654, morreu em 1705, e Abraham de Moivre, que nasceu em 1667, morreu em 1754. Gente, já passou muita gente por essa terrinha aqui, viu? Muita, muita, muita. E aqui é a referência bibliográfica, né, de onde eles tiraram essa informação, certinho? Deixa eu voltar aqui. Foi legal um pouquinho da história? Gostaram? Topado. Matemática. Legal, né? Matemática tem muito de história, viu, gente? Sim, voltando para o que eles falaram lá da questão de jogos, tá? Eu vou até abrir aqui, vou colocar aqui, jogos na antiguidade. Porque a internet nos dá essa possibilidade, então vamos analisar aqui também. Oi, Tamires. Tamires não tinha entrado mais, é da turma A. Tamires Benevides. Boa noite, Tamires, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, jogos da antiguidade, gente. Vamos dar uma olhada, já que a gente está falando um pouquinho da história, da matemática, vamos adentrar um pouquinho aqui a história. Gente, na antiguidade começaram aqueles jogos, né? Aquelas lutas, tudo isso vem muito da antiguidade, certo? Mas tinham uns outros tipos de jogos também. Ó, jogos de arena, né? Até a própria Olimpíada, ela já é, tipo, impulsionada pela questão, né, dessa história aí, mas aqui alguns jogos, né? Gente, o jogo de xadrez, ele foi criado a partir da observação da questão dos jogos, né, das guerras, certo? Aqui eu tô pegando, ó, tem jogos de cartas, a pira, né? Aqui. É muito bom, gente, o filme Alexandria, tá? Ou Ágora. Tem essas duas nomenclaturas. Ó, jogando disco, tá vendo? Guerras corporais, certo? Tudo, ó. Muitos jogos baseados. Aqui, ó, um joguinho, tá? Envolvendo peças num tabuleiro. Já vem da antiguidade, tá? Isso. Aí a gente vem aqui. Os jogos de tabuleiro, todos eles foram baseados realmente nessas questões aí da antiguidade, certo? Deixa eu colocar aqui, jogos de tabuleiro.
Olha aqui, uns joguinhos de tabuleiro. Aqueles caminhódromos que você vai jogando um dadinho, aí anda tantas casas. Aí às vezes tem umas casinhas lá que diz volte uma casa ou volte para o início, né? Jogo do imobiliário. Aqui, né, que muitos, alguns chamam de, eu conheço por jogo de ludo, como está escrito aqui embaixo. Mas tem um outro nomezinho que o pessoal chama aqui. Deixa eu ver. Fubica, se eu não me engano. É esse o nome? Me ajudem aí. Mas é muito bom também esse joguinho, também é com dado, né? Com as pecinhas caminhando. Aí você pode capturar a peça de adversário, né? Você tira ele do jogo. Aí você vai caminhando. É bem interessante isso aí, até você entrar lá na casinha. Aí tem Resta um, né? Tem uns joguinhos assim também. Deixa eu ver mais jogos de tabuleiros aqui. Não tá aparecendo, pronto, tá aqui já aparece a dama, né? Trilha, certo? Também. Eu tenho umas trilhas até bem interessantes. Pena que ela não aparece aqui na internet. Eu tenho uns tabuleiros lá na escola que eu fiz em isopor e cobri com papel contact para ficar mais preservado. E eles são jogos tipo da antiguidade mesmo. E a Matatu tem uns nomes bem assim diferenciados. Ó, as peças do xadrez. Sim, eu ia falando, os jogos de xadrez, eles são baseados nas guerras, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar xadrez, só para mostrar para vocês direitinho. Deixa eu ver um tabuleiro bem mais, com visibilidade boa, boa, boa mesmo. Esse aqui eu acho que tá legal. Ó, gente, os peões, eles geralmente ficam na frente, tá? Os peões são os soldadinhos que vão a pé. Eles geralmente vão à frente, são os que primeiro enfrentam a guerra, certo? Aqui nas extremidades nós temos as torres, tá? Então, aqui ó, tem a torre da Casa Preta, a torre da Casa Branca. Então, cada uma tem uma colocação. Representa a fortaleza, tá? Lá dos reinos. Aí vem, juntinho vem os cavalos, representam a cavalaria, tá? Aí aqui o bispo, né, que geralmente é o bispo da Casa Preta, bispo da Casa Branca, porque eles representam a igreja, tá? A força da igreja na sociedade. E depois vem o rei, né, e a dama, né, a rainha, o rei e a rainha. E geralmente o rei fica na frente do outro rei, tá? A organização do jogo. O rei preto fica na Casa Branca e o rei branco fica na Casa Preta, tá? Aqui eu podia falar marrom, tá, gente? Porque geralmente é preto e branca as peças, né? A cor das peças, mas aqui no caso tá preto e marrom, e begezinho, né? No caso, para ser mais específica. E as peças, elas se movimentam de forma o rei, voltando aqui, representa o governo, né? O governo é frágil. E a rainha, ela representa a força da mulher na sociedade, certo? Então, assim, como é que as peças se movimentam, né? O objetivo do jogo é proteger o rei. Se derrubar o rei, pronto, acabou-se o jogo, porque dominou o reino, né? Então, vocês se apossa do reino e da cidade como um todo. Os peões, eles só andam uma casa por vez. Na saída, ele pode andar duas. E aí, para capturar peças, ele só captura na diagonal. Já a torre, ela anda quantas casas quiser, sempre em linha reta, ou para frente, ou para trás, ou para a direita, ou para a esquerda, quantas casas quiser, mas sempre em linha reta. O cavalo, ele anda em L, então um L assim, por exemplo, 2, 3, né? Aí aqui 2, 3. Então, onde ele para é onde ele captura a peça. Então, na dama, você pula a peça para capturar ela, né? Na dama, no xadrez, você tem que ficar na casa. Aí você tem que olhar muito, porque como cada peça anda de forma diferente, captura de forma diferente, aí você tem que ter cuidado para não perder as peças, né? Tem que poupar as peças no jogo, que é aqui você está lidando com uma história maior. Na dama se usa comer a peça, no xadrez isso é indelicado, se usa capturar peças. O bispo, né, ele anda sempre em diagonal. Então, o bispo da Casa Preta, ele vai sempre andar na Casa Preta,
quantas casas quiser, mas só em uma diagonal por vez. E o bispo da Casa Branca vai andar na Casa Preta sempre diagonal e uma diagonal por vez. A rainha, ela anda quantas casas quiser para o lado que quiser. Então, ela pode andar em linha reta, em diagonal, uma casa ou quantas casas ela quiser. Só que ela não pode fazer tipo um movimento, andou reto e depois diagonal. É só uma linha por vez. E o rei, ele é pesado, porque a carga que está em cima dele é muito pesada. Ele só anda uma casa por vez e também só pode capturar em uma casa, para qualquer lado, tá? Então, contei um pouquinho da história, porque eu estou levantando questões históricas aqui, certinho? Então, o jogo do xadrez é muito interessante. Quem não jogou ainda, eu amo, assim, amo a história do xadrez e amo jogar xadrez, não tenho habilidade com ele. Eu teria se eu jogasse mais, tá? Mas eu não encontro com quem jogar. Com o computador, eu acho chato. Então, deixa eu voltar aqui para o EducaPE. Aqui, princípio fundamental da contagem, tem uma aula, tá? Deixa eu ver quantos minutos tem essa aula, só para que vocês já devem ter assistido ou vão assistir. Sempre tem um intérprete de Libras, tá, gente? Nessas aulas que o governo coloca aqui. Que esse site foi criado ano passado, né? Por conta da questão. 17 minutinhos, tá? Tudo isso aqui eu já, tudo isso aqui eu já disse em aulas anteriores, mas vocês podem olhar esse vídeo. 17 minutinhos de vídeo, tá, gente? Então, vamos lá. Quer dizer, eu não sei se é 17 minutos ou se faltam apenas 17. Deixa eu ver aqui. São 27 minutos de vídeo. Quase 28, porque são 27h55, tá? Mas vale a pena. Assistam bem direitinho. E lembrem que toda disciplina tem vários materiais. Continuando o assunto. Eita, esse tem 39 slides. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já mostrei para vocês. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, porque eu tenho que mostrar um slide por vez. Contagem que envolve o princípio aplicativo. Vocês estão vendo, né? Princípio aplicativo que a gente lida muito com multiplicações, tá certinho? Então, aqui ele está direcionado ao material 8º ano, tá? Esse material, mas é para vocês mesmo. Aqui, o número de telefone, placa de veículo, tá? Número, eu acho que isso aqui é o número não, de CPF não, que são 11 números. É um número de alguma coisa aqui. Situação, problema. Deixa eu ver essa situação aqui. Quantos números de telefones diferentes terminados em 0 podem ser instalados numa cidade com o prefixo 3887? Eita, gente, quantos? Agora, nessa figura aqui tá me dando a entender que ele está colocando uma situação onde o último elemento é o 0. Então, só preciso descobrir quantas maneiras diferentes eu posso organizar esses números aqui do meio. Vamos levar isso aqui lá para o Paint para fazer lá. Aí depois a gente volta para aqui, certo? Deixa eu levar para lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação a fazer do que eu falei até agora? Não, professor. Achei bacana. Oi? Achei bacana, professor. Legal, né? A história do xadrez e tal. Uhum. Tem muitos joguinhos interessantes. E as histórias são interessantes também. Apesar de ser professora de matemática, eu me interesso muito pela história, principalmente pela história da matemática. E vocês sabem que eu escrevi um livro, né? Então, no meu livro, eu falo muito da questão da história da matemática. Porque azul, eu acho que ele não tá.
E a figura que eu quero? Aqui. Eita, veio com isso aqui não. Então, gente, essa situação aqui que a gente vai estar trabalhando, certo? Deixa eu colocar aqui para ficar com mais espaço aqui. Certo. Deixa eu ver. É tanto mexe para cá e para lá que a gente faz aqui, que misericórdia. Então, pronto. Que agora fica meu quadro aqui para escrever. Sim, gente, voltando agora a essa questão, né? Quantos números de telefone diferentes terminados em zero podem ser registrados numa cidade com prefixo 3887? Vamos considerar que, nesse caso, além do prefixo 3887, nessa situação, todos os números terminarão em zero, tá? Porque ali tem um zero no final, certo? Por isso que eu estou colocando essa observação aqui. Então, primeiro a gente vai ver. Eu já tenho o primeiro número aí, ele já está fixo, né? Porque ele só pode ser o 3, o 8, os 4 primeiros já estão fixos. O último está fixo também. Eu só preciso analisar aí 3 casas. Somente 3 casas. Então, aí eu vou estar analisando. Uma. Duas. Três casas. Aí, nessas casas, veja, toda vez que eu trabalho com números, eu vou lembrar que eu tenho 10 algarismos, tá? Então, lembrando que temos 10 algarismos disponíveis. E quem são eles, no caso, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Lembrando que a gente tem eles. Então, aqui, se eu tenho 3 casas para preencher, gente, eu posso preencher qualquer um deles aqui, em todos eles, porque ele não está dizendo que são algarismos diferentes. Ele está dizendo para preencher quantos algarismos eu posso, quantos números eu posso ter aqui. Ele não está dizendo que esses números têm que ser iguais ou diferentes. Então, para a primeira casa aí, que está apagadinho, posso colocar qualquer um dos 10. Aí, para o segundo, eu também posso colocar qualquer um dos 10. E a mesma coisa para o terceiro, qualquer um dos 10. Certo? Então, quando eu multiplico isso aí, eu vou ver que eu consigo formar 1000 números diferentes. E olha que eu estou mantendo o zero no final. Se eu não tivesse o zero no final, eu ia ter aí 10.000 números diferentes. Certo? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Ok. Vou voltar com vocês lá no Educapé, para a gente ver se tem mais alguma coisinha. Compartilhar de novo aqui. Eu tô tirando o print, eu coloco lá no Classroom, tá, gente? Depois. Se der hoje ainda. Vamos para outro slide.
Pronto, aqui ele está falando mais uma questão de conceituação, tá? Deixa eu ver isso aqui. Aqui ele está falando sobre aquela questão que a gente acabou de falar, tá? Ele tá, deixa eu ver se ele considerou que terminava em zero, tá? Queremos descobrir quantos números de telefones diferentes terminados em zero, com o prefixo 3887, podem ser formados. Para isso, vamos precisar lembrar de alguns conceitos que já aprendemos. No número de telefone podem acontecer repetições, né? Por exemplo, podemos ter os telefones com os algarismos 3887 aí 000, tá? 3887 0110, dentre muitos outros, ou seja, pode haver repetição. Aí, para responder essa questão, precisamos lembrar que dispomos de 10 algarismos no nosso sistema de numeração, ou seja, do 0 ao 9, tá? Foi o que eu fiz lá com vocês. Aí, você já resolveu algum problema semelhante a esse? Aí, ele está ainda falando sobre aquela questão que eu já resolvi, tá? Você conseguiu resolver o problema? Pronto, ele ainda está falando sobre aquele problema. Bem, mas ali ele deixou em aberto, né? Certamente o professor deve ter usado isso no vídeo, tá? Ele deve estar resolvendo isso naquele vídeo que eu mostrei a vocês agora há pouquinho. Então, ó, combinando roupas, né? A gente já fez questões desse tipo também nas nossas aulas. Então, Gabriel tem 3 camisas de cores diferentes: roxa, azul e vermelha. Ele tem também 2 calças de cores diferentes: laranja e azul. Quantas combinações diferentes ele pode fazer escolhendo uma camisa e uma calça? Gente, esse é muito fácil. Quero ver quem consegue responder. Podem falar aí. Se não quiser falar no microfone, fala no chat. Qual a resposta aí? Quantas combinações diferentes ele pode fazer com essas 2 calças e essas 3 camisas? Hum? Vou contar até 10. 6, professor. 6, muito bem, Bruno. Muito bem, muito bem. São 6, por quê? Porque a gente faz 3 vezes 2, tá? Deixa eu ver se ele apresenta o resultado aqui. É o princípio multiplicativo. Eu tenho cada uma. A primeira calça eu posso vestir com qualquer uma das 3 camisas. Então, aqui eu já tenho 3 possibilidades. Aí, depois, a segunda calça eu também posso vestir com qualquer uma das 3 camisas. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Aqui ele mostra a solução, tá? Então, primeira combinação, né? Segunda combinação, terceira combinação. Ou seja, ele pode ter a calça azul com a camisa amarela, a calça azul com a camisa vermelha, a calça azul com a camisa roxinha. Aí depois ele vai ter as mesmas combinações da outra calça que eu não lembro a cor agora, com essas mesmas 3 camisas. Então vai ser três possibilidades para a calça azul e essas mesmas 3 possibilidades com a outra calça, tá? Aqui, ó, com a calça verde, então, calça verde com a camisa amarela, calça verde com a camisa vermelha, calça verde com a camisa azul. Em suma, aqui ele errou, gente. Eita, que erro feio nesse slide. Então, quantas combinações ele pode formar? Ah, não, não é erro, não. Me perdoe o autor também. É porque aqui ele fez uma coisa diferente. Como ele fez as combinações da calça azul, que eram 3, e ele fez as combinações da calça verde, que também eram 3, ele está fazendo 3 mais 3, 6. Beleza? Tá errado, não. Ele só está mostrando de uma forma diferente. Mas, em suma, é porque ele não vou escrever aqui agora, né? Porque eu não tenho como escrever, mas o cálculozinho para a gente usar o princípio multiplicativo, 2 vezes 3, 6, certinho? Olha só a questão do sorvete. Davi foi a uma sorveteria e, diante de tantos sabores, ficou sem saber como escolher apenas 2 opções de sorvete.
A sorveteria oferece 12 sabores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher 2 sabores diferentes? Gente, ele quer 2 bolas de sorvete, mas ele não quer do mesmo sabor. Ele não quer 2 bolas de chocolate. Ele quer um sabor com outro sabor. Como são 12 sorvetes e ele não quer repetir, de quantas formas diferentes ele vai conseguir fazer isso? Quem sabe me dizer aí? 22, 22, professora. 22, Não, 24, não. Dá um número 22, maior. Dá um número mais grandinho. Pensem aí, são 2 escolhas, né? Trinta e seis, professor. Imaginem aí. Você vai lá, deixa eu ver se alguém escreveu aqui no chat. Não, escreveu não. Escutei um barulhinho, achei que 132, eu acho que é. Deixa eu só fazer o cálculozinho aqui, assim, para ver se você acertou. É isso mesmo. 132, Débora. Muito bem, parabéns, menina. É isso mesmo. E aí, Débora, explica o cálculozinho que tu fizesse aí. é porque na primeira ele terá 12 opções, né? Aí na segunda terá 11, não é isso? Exatamente, exatamente. Para a primeira escolha, ele tem 12 sabores disponíveis, mas a partir do momento que ele escolheu o primeiro sabor e ele não quer repetir, ele só fica com 11 opções para o segundo sabor. Aí a gente faz 12 vezes 11, que vai dar 132. Certinho, certinho. O restante aí, entendeu? Gostaram da questão? Estão calados, eu vou entender que sim, né? Mas podiam responder também. Tem gente escrevendo no chat. Obrigada, David. Deixa eu passar aqui. Estou entendendo um pouquinho, professor. Que bom, Thaís. Olha, gente. Aí ele colocou, para escolher o segundo sabor, ele tinha 11 opções, né? Então, a primeira opção, digamos que foi chocolate. Aí, para a segunda opção, não tem mais chocolate, tem as outras opções, né? Aí, isso é para todos os sabores. Então, se eu vou fazer isso com chocolate, vou fazer com milho, com creme, com pistache, com graviola, com tamarindo, com morango, com manga, com limão, com coco, com umbu e com cupuaçu, então veja que eu vou fazer 12 vezes isso, né? Que vai dar 132. Aí, de quantas formas diferentes Davi pode escolher 2 sabores de sorvete? Então, primeira opção 12, segundo sabor 11. E aí, é só multiplicar e tem a resposta, que ele não mostrou aqui, mas a gente já sabe que é 132, né? Olha só essa da cidade, como é interessante também. Para ir à cidade, isso foi tirado do livro, né, que tem esses autores aqui, Centurion, Jalubo e Leles, 2007. Então, para ir à cidade, Dona Luísa sempre passa na casa de Lilica. Então, aqui é a casa de Dona Luísa, aqui é a cidade e a casa de Lilica. Ela
pode ir por vários caminhos para a cidade. Um deles é pegar a estrada A e depois caminho A1. Então, aqui, ó, estrada A e 1, tá? O outro é percorrer B e depois 1. Então, fica o B e 1. B e depois 1. Ou seja, deixa eu fazer uma coisinha aqui para vocês. Eu não sei se está pequena a tela. Eu vou ampliar, porque eu quero ver esse desenho maior, tá? Eu vou ampliar bastante, porque eu quero esse desenho maior para mostrar para vocês aqui. Não, ele não tá puxando de lado o que eu queria. Perdão. Deixa eu voltar. Ele ficou grande, mas não me permite muita coisa. Porque eu queria passar a tela de lado. Então, não vai adiantar, né? Deixa eu ver. Vou deixar assim, pelo menos. Vejam. Ele poderia, pela A, se ele escolher a estrada A aqui, ele ainda pode escolher aqui a 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, tenho 5 opções se eu começar pela A. Se eu escolher a B, eu também vou ter essas mesmas 5, então. Mais 5. Se eu escolher a C, eu vou ter outras 5. Se eu escolher a D, eu vou ter outras 5. Então, eu tenho 5 possibilidades para cada um desses caminhos. Então, usando o princípio multiplicativo, quantas formas diferentes, quantos caminhos diferentes ela pode percorrer, saindo da casa dela, passando na casa de Lilica, para poder chegar à cidade? 20. 20. Porque vai ser 4, que é da casa dela até a casa de Lilica, vezes 5, que é da casa de Lilica até a cidade. Então, vamos ver as perguntinhas. Letra A, indique todos os caminhos da casa de Dona Luísa à cidade que passam por A. A1, A2, A3, A4, A5, tá? Aí seria B1, B2, B3, B4, B5. Aí C1, C2, C3, C4, C5 e D1, D2, D3, D4, D5. Respondendo na letra A, que ele pediu para indicar todos os caminhos. Eita, perdão, era só com a letra A. Então seria A1, A2, A3, A4, A5. Na letra B, ele pede todos os caminhos da casa de Dona Luísa à cidade que passam por B. Então seria B1, B2, B3, B4 e B5. Aí, letra C, quantos são os caminhos da casa de Dona Luísa à cidade? Foi o que, acho que foi Débora ou foi Socorro aí que respondeu. 4 vezes 5, que vai dar 20. Alguma dúvida, gente? Foi eu que respondi, professora. Foi quem? Socorro? Sim. Uhum. E aí, gente, alguma dúvida? Não. Ok. Então, deixa eu passar esse slide. Ó, a gente já tá no 15, ó, rapidinho, tá vendo? Aqui ele mostra os caminhos, ó. Isso é uma outra forma de organizar os caminhos usando uma tabela, tá? Aqui ele tem as estradas que saem da casa de Dona Luísa até a casa de Lilica. E aqui as que saem da casa de Lilica até a cidade. Então, você organizando aqui seria, ó, A com 1, A1, A com 2, A2, A com 3, A3, A com 4, A4 e A com 5, A5. E assim vai acontecer nos outros também, tá? B com 1, B com 2, B com 3, B com 4, B com 5. C com 1, C com 2, C com 3, C com 4, C com 5. E o D com 1, com 2, com 3, com 4 e com 5. Aí, ele já colocou aqui, marcou, né, os caminhos que são passando pelo A e passando pelo B. E aqui o cálculozinho que a gente fez lá, né, 5 vezes 4, 20. Deixa eu ver mais o que ele apresenta aqui. Contando com tabelas. Estou anotando aqui no meu caderno. Sofia tem 3 saias, azul, branca e cinza, e 4 blusas, marrom, preta, rosa e vermelha. Aí, quantas e quais são as combinações que ela pode fazer sempre usando uma saia e uma blusa? Se eu quisesse saber somente quantas, gente, era só fazer 3 vezes 4, que vai dar 12, tá? Mas como eles querem saber quais são, a tabela ajuda bastante nisso, que seria... Aí a gente nomeou aqui, ó, marrom M, preta P, rosa R, vermelha V. E a saia azul A,
branca B e cinza C. Então, aqui ficou A com M, A com P, A com R, A com V. B com M, B com P, B com R, B com V. C com M, C com P, C com R e C com V. Quando eu multiplico 3 vezes 4, eu tenho aqui 12 organizações diferentes, tá? Então, Sofia pode fazer 12 combinações diferentes com 3 saias e 4 blusas. Deu para entender também esse, né? Que é bem parecido com aquele do rapaz lá das calças e camisas, tá? Já tô ficando de olho no tempo. Vamos ver aqui. A quadrilha. Eita, gente, a gente chegando em época junina, que não pode ter festa, né? Eu não sou muito de festa, não, tá? Mas respeito, eu sei que a maioria das pessoas gosta. Veja só. Em uma turma, 3 rapazes, Antônio, Beto e Cido. E 5 moças, Duda, Elba, Fátima, Gabriela e Hermina. Desejo formar casais de sexos opostos para uma quadrilha junina. Quantos e quais casais podem ser formados? Primeiro, quantos casais podem ser formados? Lembrando que aí vamos considerar que nenhum seja comprometido, tá, gente? Então a gente pode misturar aí os rapazes com as moças à vontade. 15, professora. 15, isso. Que no caso vai ser 3 vezes 5, né? E aí, se a gente for preencher essa tabela aqui, aí a gente vai fazer A com D, A com E, A com F, A com G e A com H, né? Aí vai fazer B com D, B com E, B com F, B com G, B com H. E vai fazer C com D, C com E, C com F, C com G e C com H. Então, vão ser 15 casais diferentes. Certinho? Tá dando para entender, né, gente? Por enquanto, precisa lá levar para o Paint não, né? Eu ia ver outras coisas, mas esse slide tá tão legal, ele tá trazendo tantas coisas legais que eu tô ficando por aqui. Vamos lá, contando com diagramas. Então, Alex, Bruno e Carlos participaram de uma Olimpíada de Matemática. O diagrama seguinte, também chamado de árvore de possibilidades, mostra uma outra forma de descrever e calcular o número de maneiras possíveis de premiar o campeão e o vice-campeão da Olimpíada. Então, vamos entender. Vamos completar a ilustração seguinte. Bem, por enquanto, eu só estou vendo aqui uma numeração e os palitinhos correspondentes, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só isso que eu estou vendo, tá? Não entendi esse desenho ainda não. Mas vamos prosseguir. Ele está dizendo que está no outro slide, né? Então, vamos ver se está aqui no outro slide. Vamos lá. São 3 jogadores, né? 3 competidores, digamos assim. Qualquer um deles pode ganhar em primeiro lugar. Então, para o primeiro lugar, para ser campeão, eu posso ter 3 opções. Se Alex ganha em primeiro lugar, ele já não vai ganhar mais em segundo, porque ele já está lá no primeiro. Então, sobra para o segundo lugar Bruno ou Carlos. Se for Bruno em primeiro, para o segundo lugar sobra Alex ou Carlos. Se for Carlos em primeiro, para o segundo lugar sobra Alex ou Bruno. Se foi Alex no primeiro e Bruno no segundo, aqui já está organizando, né? Então, Alex e Bruno são os premiados, Alex e Carlos, Bruno e Alex, Bruno e Carlos, Carlos e Alex e Carlos e Bruno, certinho? E aí, gente, eu tenho quantas possibilidades? Ó, contando aqui. Aqui são os premiados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual era o cálculo eu fazer? Qualquer um dos 3 pode ganhar em primeiro lugar, só que ele não vai repetir no segundo, ele já foi primeiro. Então, para o segundo lugar, sobram 2. Então, do 3 vezes 2, que vai dar
6 possibilidades. Esse aqui parece com aquele do sorvete que a gente respondeu agora há pouco, né? Se eu escolhi o sorvete para a primeira bola e eu não quero repetir o sabor, eu tinha 12 opções para a primeira bola e sobraram apenas 11 possibilidades para a segunda bola, certo? Aqui eu tenho 3 pessoas competindo, então qualquer uma delas pode ganhar em primeiro lugar, mas ganhando em primeiro lugar, ela não vai ganhar também em segundo, vai ser outra pessoa em segundo. Então eu tenho 3 possibilidades para o primeiro lugar e apenas 2 possibilidades para o segundo lugar, certinho? Alguma dúvida? Eu acho que dá tempo de fazer mais uma só. Mais uma questão. Esse aqui eu já fiz com vocês com números até maiores, né, gente? Formando números. Com os algarismos 1, 2, 3, quais números de 3 algarismos diferentes sem repetição podemos formar? Então, sem repetição é porque eu não posso repetir, né? Aqui ele está dizendo sem repetição é 123, 213, 252. Embora que o 5 não vai entrar, porque ele está colocando apenas os algarismos 1, 2 e 3. Então, a resposta já está aqui no verdinho, né? Que vai ser o 123, 132, ou 213, ou 231, ou 312, ou 321. Isso dá para organizar naquela tabela que ele mostrou também, tá? Eu coloco aqui 1, 2, 3 e coloco aqui 1, 2, 3. Só que aí eu não vou poder repetir. Por exemplo, 1 não vai poder ligar com 1, essa casa vai ficar vazia. Mas vai ser 1 com 2 e 1 com 3. Certo? Aí depois, começando com... Na tabela não dá certo, não. A gente vai, tipo, meio que sorteando mesmo. Se eu começar com 1, o segundo número pode ser 2. Se o segundo for 2, o terceiro só pode ser o 3. Mas se o segundo for 3, o outro só pode ser o 2, tá? Porque não pode haver repetição. Não pode ter 111, não pode ter 112, não pode ser 133, porque não pode ter, ó, repetição. Certinho? Alguma pergunta aqui? Não, professora. Ok. Alguma outra pessoa tem alguma dúvida? Não, né? Deixa eu ver o que tem nesse outro. A caminho de uma sistematização. Então, o que já aprendemos até aqui nos permite perceber que podemos resolver problemas de contagem sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Para isso, utilizamos o princípio multiplicativo, ou também chamado princípio fundamental da contagem, tá? Que é o que a gente já está usando. Então, o princípio fundamental da contagem, que pode ser especificado por essa sigla PFC, que não é muito usada, tá, gente? E a gente usa mais princípio multiplicativo mesmo. Se o evento A, escolha de um número de telefone, de uma calça ou de uma estrada, pode ocorrer de M maneiras distintas, e para cada uma dessas maneiras, um evento B, que é a outra escolha, pode ocorrer de N maneiras distintas, então o número de possibilidades de ocorrer os eventos A e B é M vezes N. E lembre sempre que I dá a conotação de multiplicação, tá? A e B significa evento A vezes evento B. Deixa eu passar aqui, que eu acho que já está finalizando essa situação. Aí uma montadora de automóveis lança um carro em 5 versões diferentes e 6 cores distintas. Quantas opções de escolha tem a pessoa que deseja adquirir esses carros? Rapidinho a resposta aí, gente. Vamos lá? Uma montadora de 30, automóveis. professora. 30. Porque são 5 versões diferentes e 6 cores distintas. Então, é 5 vezes 6, 30. Certo? Deixa eu ver outra situação aqui. Inventando problemas. Então, elabore um problema que possa ser resolvido com a expressão indicada no quadro abaixo. 6 vezes 5 vezes 4. Bem, criar problemas já é uma coisinha um pouco mais trabalhosa, né, gente?
Já são 20,59, eu vou citar um exemplo aqui, e aí quando vocês assistirem isso aí, vocês podem pensar noutra possibilidade. Eu posso dizer que eu tenho 6 pessoas competindo para uma premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, todas as 6 têm possibilidade de ganhar em primeiro lugar. Uma ganhando em primeiro lugar, para segundo lugar, restam 5 pessoas, e para o terceiro, 4. Então, fica aí esse exemplozinho, 6 vezes 5 vezes 4. Outra situação seria na formação de números. Eu tenho 6 algarismos disponíveis e eu quero formar números com algarismos distintos, ou seja, diferentes. Então, eu teria 6 possibilidades para o primeiro algarismo, aí depois 5 possibilidades para o segundo algarismo, e depois 4 possibilidades para o terceiro algarismo. Outra situação seria, eu tenho 3 cadeiras, tenho 6 pessoas para sentar. Então, de quantas maneiras diferentes essas 6 pessoas podem sentar nessas 3 cadeiras? Então, para a primeira cadeira, eu teria 6 possibilidades de pessoas, né? Para a segunda cadeira, 5, para a terceira cadeira, 4. Certo? E aí vocês podem pensar em outras situações também. E já são 22 horas, tá? Daqui uns dias eu vou estar passando uma outra atividade com essas coisinhas aí, tá, gente? Pra gente dar uma treinada. Então, assistam o vídeo lá que eu falei para vocês assistirem do KPF. Façam a atividade do KPF. Faça a atividade que eu já coloquei que não foi feito ainda, porque essa semana eu vou estar corrigindo, tá? Eu vou colocar e vou até dar uns puxão de orelha já em algumas pessoas que não estão participando de aula e não estão fazendo atividades. Certinho, gente? Então, é isso, nossa aula. Qualquer dúvida, falem comigo. E amanhã a gente tem aula, né? Segundo B. Aí qualquer coisa também a gente continua amanhã, tá? Segundo A já era para a gente ter visto outras coisas ontem, né? Mas infelizmente não participaram, certinho? Amanhã vocês têm outras aulas. Eu não posso nem convidá-los para estar aqui comigo com o segundo B, tá? Porque seria falta de ética da minha parte com os outros colegas professores, certo? Mas minha vontade era chamá-los para estarem também. Pronto, gente, é isso, viu? Deixa eu fazer só uma chamadinha, porque se alguém tiver entrado que eu não tenha visto, eu vou acrescentar aqui. Ó, Bruna, vou fazer assim, eu vou parar logo a gravação, e quando eu for chamando, quem eu for chamando já pode ir saindo, certinho?